pelo cuidado de poder falar, para além de passar o conteúdo, mas direcionar um trabalho bem específico para vocês. Troca, que eu acho que é de conhecimento, né? Quando nós falamos dentro do processo de uma formação, nós lidamos muito com questões de competência. Vamos pegar os dois para dançar. Vamos lá, pares aí. Foi bom pra você? Foi ótimo. Foi bom pra você? Troca, foi ótimo. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. E pra você, Márcio? A janela de Johari é um modelo conceitual que descreve as relações interpessoais. Foi criada pelos psicólogos americanos Joseph Luft e Harrington, partindo do Vamos passar a princípio... instrução. Preparados? Sim. Já! Contador. Telefonista. Calculista. Financeiro. Deixa ele fazer. Telemarketing. Tá checando alguma coisa. Saque. Diretor. Corretor de investimento. Vai fazendo. Tá ligando pra checar, confirmar alguma coisa. Uma lista de... Vai, gente, explore, gente, fique mudo. Cobrador de Analista, suporte, Analista. Tá confirmando alguma coisa. consultor de investimentos. Não. É? Consultante financeiro? Cobrança. Você tá de cobrança? analista, É financeiro, gente. Financeiro. Diretor administrativo. saque, atendimento ao cliente, Financeiro. Acho você. Mas é difícil no primeiro momento alguém falar, eu não gosto de você. Eu não posso me simpatizar tanto com você, mas falar que eu não gosto de você, você nem teve momento para isso, né? Então, se você teve alguma crítica, guarde, né? Não entra naquela comunicação defensiva, querer se justificar, e vai refletir. Busque depois e até discuta com alguém, né? E fale a respeito desse assunto. Olha, falou, eu vi na apresentação, no feedback, eu dei uma avaliação de teste, e falaram isso. Você já percebeu também? Eu gostaria da sua ajuda. O que você acha? Mas é importante alguém também que teve algum contato com você dentro desse discurso, dentro dessa fala. Porque se a pessoa também não teve, ela também não vai conseguir contribuir. Porque falar de relação do dia a dia é uma coisa, falar com o namorado, marido, amigo, né? Não é a mesma coisa. Vamos falar do campo profissional, né? Aquilo que eu estou assumindo. Então, buscar alguém, ou até mesmo convide, talvez um profissional daquela área para poder sentar, participar e fazer anotações, né? Mas deixe de uma maneira meio que escondida, que você não tenha um ângulo de acesso, porque senão você vai ficar preocupado, né? E o cara está anotando lá freneticamente, mas de repente o cara está fazendo coisas boas, né? Também, talvez você não está olhando só que você não está fazendo tão bem, né?
Então, pense, né, naquele momento, aquela pessoa está ali para um processo de contribuição. E depois, olha, vai ser uma ferramenta excelente. Dentro da minha formação de professor, né, na verdade, eu também fui professor de inglês. Na verdade, eu tenho um empresário que dá aula de inglês para ele, para a esposa e para o filho. Eu estudei em colégio americano e fiz também o doutorado nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, né? E teve um período da minha vida que eu gosto de ser professor, né? E eu dei aula de inglês e tudo mais, quando eu voltei dos Estados Unidos. E eu fiz um curso de formação para a Universidade de Cambridge, porque eu sou professor internacional em qualquer lugar do mundo. Então eu posso dar aula nos Estados Unidos, posso dar aula na Inglaterra, qualquer país. Você precisa ter esse diploma que é chamado de ICELT. Então o que acontece? O que a gente aprendia, e para você ver, dentro do processo, de assistir até a aula com os nativos, você tem lá um relatório, né? E que você tem que a gente chama de peer observation, que é peer é o colega, o parceiro, então são todos dentro da mesma área, que ele vai fazer um relatório e vai preencher tudo que você está fazendo, das coisas positivas e das coisas não tão boas. Mas eu lembro que tinha lá umas empresas, tremia, eu não conseguia, aí era para fazer o papel, era para colocar o papel para distribuir, aí não conseguia distribuir. Elas eram as nativas, não era eu, então não tinha outras pessoas. Mas para você ver que a questão do medo é uma condição natural do ser humano, não é porque você está sendo o quê? Observado, né? Uma avaliação. E é difícil mesmo para o ser humano lidar com avaliações, e principalmente quando a avaliação reflete aquela janela que talvez é oculta, né? Que eu achava que os outros não sabiam, de alguma maneira, né? Aí naquele momento um profissional conseguiu identificar e aí trouxe, e a mesma coisa foi a minha vez, quando eu entrei, e a minha maior dificuldade era justamente ensinar para estágio básico. Então sempre eu gostava de ensinar para intermediário e avançado, e eu era excelente, super bem avaliado. Quando chegou no básico, eu falei, putz, quer ver? Aqui eu vou cair justamente no teste final, que era sorteio. Qual eu caí? A lei da atração. Básico. Aí a supervisora da Universidade de Cambridge, da área de linguística, foi lá assistir a minha aula. Pronto. Aí eu falei, não acredito. Aí olha a história, eu fiquei tão nervoso, e aí o piso, todas as salas eram carpete, que era assim, cinza, mas naquele era um piso branco, e eu não fiquei atento a isso. Nós fizemos uma atividade que era para trabalhar, que a gente chama das 4 habilidades, né, de 4 skills, falando, ouvindo, escrevendo, né, e speaking e reading, né, lendo. E aí eu não vi, eu fiz os papeizinhos, as papeletas em branco, que aí na hora eu olhei, nem pensei nisso, e escrevi com uma caneta azul normal. Para a observadora, por exemplo, era uma mentora, ela viu isso como uma falha porque era difícil de se enxergar, não era tão difícil, mas dentro da percepção dela, ela achou, né? E aí ela foi falando umas outras coisas que eu não estava aceitando. Aí uma hora eu parei, eu falei, puxa, esse certificado é mais do que tudo, é para me preparar, me qualificar como professor, né? Para que eu possa fazer melhor, até para eu ter uma justificativa, para eu cobrar mais caro. Veja bem, então eu tenho que estar perto. Se eu ficar fechado e não aceitar, o que vai acontecer? Vou aprender? Não, porque eu não vou mudar, né? Então isso é difícil. Então isso serve para a gente poder justamente aparar as arestas, né? Então esse é o papel. Não é fácil, mas é um processo que a gente tem que estar aberto, né, para aceitar. Então, lembrando que essas críticas, elas não refletem quem nós somos de fato, mas na verdade está fazendo uma crítica em relação a uma coisa específica, o pontual do seu trabalho. É importante, né, pessoal, que a gente tem que buscar as oportunidades para esses momentos de fala, né? Seja uma aula, se dentro do curso da pós tem alguma coisa para falar, vai falar. Se no seu grupo, na sua escola, na sua empresa, você tem um acesso, vai falar, né? E justamente trabalhe aquilo onde você tem a maior dificuldade, porque é ali que você vai usar como a sua escola técnica, né, para você se aperfeiçoar, né? Como é que você vai se aperfeiçoar se você não exercer aquilo, pôr aquilo em prática? Não vai ter jeito, né? Então não tem nenhum cara que é excelente em comunicação, né, que ele foi perfeito desde o início. Não. Porque a gente não tem esse parâmetro, né? Então você pode ter vários poderes de empatia, dominar o conhecimento, você consegue ter um alto nível de criatividade, mas talvez ali no processo
algo que você falhou no material, ou você falhou, talvez, no canal que foi a informação. Então, isso é natural, né? Então, a gente não pode ficar preocupado com isso. O que a gente tem que ficar preocupado é querer fazer o bem feito. O que você pode fazer dentro das suas competências, né? Dentro dos recursos que vocês têm? É isso? Eu vou fazer, me propor fazer o melhor. O que eu consigo é isso, né? Então, é a história da metodologia, né, de qualidade no sistema japonês, né? Que a gente tem lá o modelo Toyota, né? Falando do Kaizen e tudo mais. A ideia, a melhoria que fala do processo de melhoria contínua, não existe o que é perfeito. Não busca-se. Hoje, esse é o nosso nível de perfeição, é o que nós temos de parâmetro, é o que conseguimos fazer. Amanhã já vai ser outro nível, né? A mesma coisa, os carros de hoje são iguais a 2 anos atrás? Não, já são superiores, né? Por quê? Porque eles conseguiram também desenvolver, a partir daquele patamar, aquele nível máximo, eles buscaram, né, o que precisavam aquele nível. É a mesma coisa, é o nosso trabalho, né, como profissional. A gente tem que ter isso, né, em mente. Muito bem. Busque viver positivamente. Não dá. Se você está sempre, né, aquela ó vida, ó azar, a sua vida vai ser ó vida, ó azar. Não dá. Tá? Então, uma coisa que é importante eu tenho a questão da congruência, até que vocês falaram um pouco, às vezes é difícil como profissional. Mas a principal incongruência é a gente como profissional que eu tenho um papel de comunicador. Se a partir do momento, até eu falo, cansado, trabalhei a semana inteira, nossa, como está difícil a minha vida, estou precisando de férias, eu não estou aguentando. Bem, se eu sou professor e já chegar arrastando e ficar o tempo inteiro na parede assim, os alunos já amassam. Não vai dar certo, né? Não dá. Então, eu tenho que buscar um outro tipo de comportamento já, né? Mudar. Está difícil? Mas vai passar, você vai superar e você vai conseguir. Pode falar isso. Só para esclarecer que viver positivamente não tem nada a ver de ser feliz todos os dias. Exatamente. Anos de luz, diferença aí. É verdade. Até porque a felicidade, né, é uma coisa que é o estado de espírito, né? Tem pessoas lá que são milionárias e são infelizes, depressivas, né? E o cara que mora lá na comunidade, faltando quase tudo, o cara consegue ser feliz, né? Então, veja bem, foi até, acho que foi o Bill, não, foi o Reagan que veio aqui, foi o Reagan que tinha vindo recente. Nós tivemos Obama, antes do Obama, Bill Clinton, não foi Bill Clinton, não, antes do Bill Clinton, depois do Clinton, o Bush. Foi o Bush que veio e disse assim, os brasileiros devem ser, ele olhou e viu, né, chegando do Rio, viu a pobreza, né, que é bem diferente da pobreza americana do que é daqui do Brasil, e falou, nossa, eles são felizes porque eles devem comer muito feijões, né, a percepção do cara. Mas veja bem, é o que nós falamos, é o Estado, né, então ele não conseguia entender. Hoje está difícil, né, então ele não conseguia entender. Até o feijão, né, o feijão já é luxo, a panela de feijão em casa. Mas ele é igual o da idade antiga, então, ele não conseguia entender como é que falta tanta coisa e esse povo é feliz, sorridente, está cantando, está pulando. Porque foi uma opção, eu escolhi ser feliz, né? Então não tem jeito. Para isso a gente precisa buscar de forma positiva.